Está começando o programa Conexões. Aqui quem fala é o Eric Pérez. Eu sou representante do Instituto Sendas, é uma ONG que acolhe refugiados e imigrantes na cidade de Maringá. Este é o primeiro programa da série que irá discutir temáticas relacionadas às vivências de imigrantes e refugiados que estão aqui no nosso país. No programa de hoje, temos como convidado o Giovanni Girotto. Ele é mestre em educação pela Universidade Estadual de Maringá, escreveu um artigo sobre a escolaridade de imigrantes e refugiados no Brasil e vai falar com a gente sobre o processo de escolarização e inclusão dessas pessoas. E aí, Giovanni, como você está? Olá, Eric. Saudações. Estou bem. E você? Estamos bem animados aí, Giovanni, de poder ouvir as tuas experiências, porque a escolaridade, né, e a inclusão, ele é um tema que ainda precisa ser explorado aqui no país. Nós sabemos que com a chegada de pessoas migrantes de tantos países, né, os desafios são muito maiores, porque as escolaridades, elas são, o processo de escolarização e de escolaridade no mundo, ele é diverso, né? E ao mesmo tempo nós recebemos pessoas de diversos países, de diversos contextos. Então isso se torna um desafio, né, que precisa ser superado. Mas nós queremos ouvir, para dar início, né, um pouco da tua experiência, né, do próprio processo de mestrado. Você vem pesquisando há um tempo, você continua pesquisando, e eu queria que mais ou menos você nos coloque, né, qual que é o panorama, qual que é a situação que nós estamos hoje na escolarização. Ok. Então, como você mencionou, né, em 2018, eu iniciei, né, os meus estudos a nível de mestrado. Então, eu me interessei muito pela questão dos migrantes, né, pela temática migratória, e passei a investigar, né. No começo do meu mestrado, eu estava muito focado na questão bastante ampla, né, tanto do refúgio quanto da migração. Ao longo da minha pesquisa, eu fui me aproximando mais dos migrantes haitianos, né, tanto é que no final da minha pesquisa, a pesquisa de campo e a finalização dela, eu fixo, né, na migração haitiana e nas temáticas da educação. De qualquer forma, Eric, pensar, né, essas questões da educação, tanto dos migrantes quanto dos refugiados, tem muitas coisas que são próximas, né? Tem muitos problemas, muitas demandas que são muito semelhantes ali. Então, pensar toda essa questão da inclusão, né? Pensar a dificuldade da língua, que independente, né, do país de origem, ele vai enfrentar aí um certo desafio, né? Até mesmo no caso dos venezuelanos, que tem uma língua, né, um idioma um pouco mais próximo do nosso, mas a gente encontra também. Então, o principal problema que eu encontrei, né, nos estudos, nos teóricos, em outros colegas pesquisadores, foi essa questão inicial da língua, né? Porque se fala muito que essa ideia da língua, ela pode impossibilitar direitos. Se eu não conheço a língua, né, se eu não tenho acesso a uma comunicação efetiva, como é que eu vou ter acesso aos direitos básicos daquele outro lugar, né? Então é um pouco disso que eu comecei a estudar e que venho estudando, né? Como que se dá essas questões da adaptação, da acolhida, da inclusão, mas também das questões educacionais. Perfeito. Inclusive, se a gente vai falar de escolarização, inclusive da escolarização de pessoas que vêm de outros países, nós precisamos entender melhor como é que se dá essa escolarização hoje aqui no país, a nível geral. Tá. Então, hoje a escolarização, né, a educação é um direito garantido à população migrante em idade escolar. Então, crianças, né, e adolescentes são obrigados a estarem matriculados em uma instituição de ensino. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? E a escolarização, ela se dá da mesma forma com os outros brasileiros. É claro que daí tem toda essa questão da adaptação, dos preconceitos vividos, das superações, inclusive, também, né?
Às vezes a criança ou o adolescente ele já vem com uma bagagem que ele já estudou e aqui ele vai ter que rever, mas o principal foco é o direito garantido à escolarização. Então, toda criança e adolescente migrante, ele deve estar inserido numa escola. No caso dos adultos, ele pode estar inserido em uma universidade, né? Então, o ensino superior, ele não é um dever, não é uma obrigação, né? Nem dos brasileiros, nem dos migrantes, mas não pode ser negado também nenhuma matrícula por conta de ser uma pessoa migrante ou refugiada. Certo. A escolarização das crianças migrantes, como você entenderia? Ela é um benefício, além de um benefício, além de um direito, melhor? Ele seria um benefício para a criança na questão da adaptação e da integração na nova sociedade? Com certeza, né? Se a gente for pensar o papel da escola, né, a importância que a escola tem para as crianças e para os adolescentes, ela já cumpre um papel muito importante na socialização e na integração social. Porque vamos imaginar que toda criança, independente, né, da origem, quando ela entra em contato com a escola, ela está entrando em contato já com outras culturas familiares diferentes. Para muitas crianças, a escola significa um primeiro contato com regras diferentes, com um coletivo, né? E aí, se a gente joga essa questão para os migrantes, né? Se a gente analisa, né, a importância que a instituição escolar tem para os migrantes, ela também cumpre muito esse papel de integrar, de colocar, né, no espaço social e também cumpre toda a questão de formação, né, que vai auxiliar no idioma, na compreensão, né, da cultura e, com certeza, na questão da socialização também. É muito interessante, né? A gente poder ouvir a importância da escolarização das crianças, inclusive como uma forma de integração, como uma forma de adaptação. Mas quando a gente pensa nisso, os benefícios que isso traz para as crianças, a gente fica se perguntando, e eu quero te perguntar, na verdade, eu quero aproveitar o momento. Como é que estão os professores hoje das redes estaduais, das redes municipais, do ensino privado? Será que esses professores estão treinados, estão capacitados, estão prontos para essas crianças que estão chegando hoje no Brasil? Então, essa pergunta é muito interessante, né? E aí eu queria contextualizar um pouco em relação a várias coisas que eu li de outros pesquisadores e pesquisas acadêmicas, e inclusive coloco a minha pesquisa nessa situação. As pesquisas acadêmicas que analisam os processos de escolarização e que vão avaliar a postura do docente e a adaptação do aluno, né, eles falam de casos muito específicos, é muito pontual. Né? Então, a minha dissertação, os meus artigos, eles têm um local delimitado. Então, eu falo deste migrante, deste professor. Né? Tudo que eu li fala deste lugar, deste contexto. Então, existem artigos que vão falar de práticas extremamente positivas, né, de professores que são acolhedores, de professores que estão de fato preparados, de alunos que incluem, de alunos que dão muita possibilidade entendem, né, como uma possibilidade de socialização e integração. Mas também, né, encontrei muitos textos, muitas pesquisas que denunciam, né, então, que mostram professores não preparados, que apresentam, né, preconceito, exclusão. Então, responder essa tua pergunta, de uma forma geral, é muito difícil, né? Porque ainda os estudos, eles são muito recentes, os estudos migratórios, principalmente voltados para a educação, né? Então, quando a gente pensa numa generalização, necessitaria de mais tempo para se fazer um mapeamento. Então, assim, para não deixar de responder tua pergunta, né? Hoje, existem sim professores que estão preparados e existem escolas que tem essa preocupação muito forte, mas existem escolas e existem professores que deixam, né, a desejar nesse sentido. E isso pode ser encontrado
nos textos, nos artigos, nas pesquisas, né? Inclusive isso, a tua resposta, né, ela se torna muito boa, né, no sentido de a gente continuar o nosso debate e a nossa reflexão, né, porque isso me leva a questionar, né, e como que estão contribuindo hoje as universidades locais nessa integração? Porque esse processo de integração e de adaptação, ela então depende da criança e depende do professor da escola. E como é que a academia, as escolas, a universidade, melhor, né, o próprio pensamento universitário está contribuindo nessa adaptação? Ótimo. Então vamos lá, mais uma vez, né? Os espaços acadêmicos, as universidades, elas também refletem, né, muito a sua realidade e o seu contexto, né? Pensando nisso, existem universidades aqui de Maringá, né, que de onde eu falo, é uma dessas universidades que cria uma política de inclusão, né, então uma política afirmativa de inclusão de pessoas migrantes em situação de vulnerabilidade e refugiados. Então, algumas vagas são destinadas para essas pessoas. Na Federal do Paraná, se eu não me engano, tem essa política. Em algumas universidades do Rio Grande do Sul, na Unicamp. Então, isso tem ganhado uma certa repercussão e as universidades, elas começaram a se atentar um pouco para essa questão. Mas, mais uma vez, né, não são todas e são casos pontuais e que dependem muito, né, eu não diria boa vontade, né, mas depende muito da sensibilidade das pessoas que estão à frente dessas instituições, né, em propor essas políticas, em manter, né. Então, hoje eu percebo um certo avanço nas instituições universitárias nesta tentativa de acolhida. Nem sempre se tem sucesso, né, então algumas vezes essas tentativas são fracassadas, mas eu penso que ter a iniciativa já é um caminho, né? Acho que estamos tentando caminhar. Com certeza. Inclusive, é um bom desafio, né, para os estudantes, pesquisadores que estão nos ouvindo, né, que ainda tem muito, né, para se construir, ainda tem muito para se entender, né, para se refletir sobre o processo de escolarização de imigrantes aqui na cidade de Maringá, no estado do Paraná, no país todo, né. Nós, inclusive, Giovanni, a gente tem percebido como a pandemia ele tem trazido outros desafios além da doença. E um desses desafios justamente tem a ver com o acesso ou o respeito dos direitos dessas crianças que anteriormente estavam na escola, né, e hoje não estão mais. Eles ficam em casa. Muitos, inclusive, elas dependiam da alimentação que era providenciada pela própria escola. Então, você entende que qual seria a função social, então, da escola hoje no Brasil? Tá, muito bom. Antes de responder a tua pergunta, eu queria só sinalizar uma outra questão, né? Que quando a gente fala o conceito de educação de imigrantes, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque nas pesquisas acadêmicas existem inúmeras pesquisas, e isso mais antigas, que refletem sobre as colônias italianas, as colônias, né, polonesas, que têm uma concepção e uma formação de educação muito forte, né? A própria migração japonesa. E aí, quando a gente reflete esses novos fluxos migratórios, né? Quando a gente reflete um pouco sobre isso, a gente pensa que ainda tem muito a acontecer, né? Nessa questão. Se essas migrações mais tradicionais trouxeram muitos resultados na academia, por que está demorando tanto, né, para se ter um retorno desses novos fluxos migratórios, né? Então, isso é algo que a gente precisa refletir também. E aí, trabalhando, né, um pouco mais na tua questão, a função social da escola, ela é imprescindível, né? Então, a escola é uma instituição de socialização, né? Ela não é mais uma instituição apenas de educação, apenas de formação acadêmica e escolar,
né? Mas ela cumpre com essa questão da integração. Em alguns casos, ela cumpre inclusive com essa questão da alimentação, como você mencionou. E aí, em um contexto de pandemia, na qual você precisa que as crianças, professores fiquem em casa, né? Muitas questões acabam sendo comprometidas. Então, a escola ela cumpre muito essa função que é social, né? Ela tem uma importância muito grande, porque ela está associada também com outros órgãos sociais, municipais e estaduais, como o da assistência social, por exemplo, como da assistência de saúde, né? Então, muitos dados eles estão interlaçados e eles não são só da educação, né? Então, imagina o quanto, né, que a pandemia também não afetou nesse sentido. Sem dúvida nenhuma, né? Inclusive, Giovanni, a gente começava no interlúdio, né? A gente conversava um pouco e eu sempre fiquei muito interessado, né, de saber assim, quando a gente fala de escolarização e de inclusão, imediatamente a gente pensa na escola, na estrutura, na instituição. Mas você comentava, né, sobre as formas, né, de aprendizado, de escolarização. Qual seria, na tua experiência, alguma dessas formas que você poderia nos contar, nos contextualizar? Ótimo. Então, quando a gente pensa em educação e em escolarização, né, automaticamente vem a imagem de uma escola tradicional, né, da instituição escola. Mas, inclusive no meu mestrado, defendi, né, isso não surge de mim, mas a partir de autores, de vários autores que defendem, outros espaços de educação. Alguns vão chamar de educação não formal, outros vão chamar de educação não escolar, mas de qualquer forma é aquela educação que não é limitada aos muros da escola. E aí o que esses autores vão defender? Que todo espaço pode ser um espaço de educação. Este momento aqui, por exemplo, ele pode gerar conhecimento e transmitir conhecimento para outras pessoas, então isso pode ser considerado um espaço de formação e um espaço de educação. Então, as ONGs cumprem uma função bastante importante nesse sentido, quando elas ofertam cursos de idiomas para os migrantes, quando elas ofertam cursos profissionalizantes, quando elas ofertam uma oficina para montar um currículo, né? Então, essa é uma prática, né? Eu poderia listar outras, mas até para não se delongar tanto, pensar em várias práticas de formação, né? Que contribuem nesse sentido também educacional, mas que não estão necessariamente vinculados à instituição escola. Né? As Sim, igrejas, de sim, uma forma muito, muito grande, contribuem para essa questão da formação, né? né, perfeito. A gente tem, né, justamente isso, né? Quando a gente, muitas pessoas, quando eles escutam essa palavra escolarização, eles já pensam ali naquela estrutura tradicional, né? Com certeza a gente poderia, né, ficar conversando muito referente a isso, um tema bem extenso. O nosso tempo está acabando, mas eu não queria finalizar antes que você nos comente então a função, a importância das políticas públicas ou as políticas que vão trabalhar a importância da educação. Tá. Então vamos lá. É fundamental, né, se pensar nas políticas públicas. Por quê? Porque se hoje nós analisamos a prática, nós analisamos o cotidiano, analisamos a realidade e a gente identifica muitas lacunas, a gente tem a possibilidade de brigar, de lutar por essa realização, uma vez que isso consta em uma política pública já estabelecida. Então, é fundamental a gente pensar essas ideias das políticas públicas, justamente porque elas são um início. Só que elas não são um início que garante a realização. Então, a gente precisa entender isso por duas perspectivas. Uma delas, mais voltada à base legal, que possibilita a realização daquilo, mas isso não garante a realização em si. Então, as políticas públicas, pensar as políticas públicas é extremamente fundamental, porque se com elas
a gente ainda precisa avançar em muitos setores, sem ela seria muito pior, né? Então, o fato do migrante já estar, do refugiado já estar em outro território e estar amparado para isso, é porque já existe uma legislação que faça com que ele possa se sentir seguro em outro território. No campo da educação, tem muito a avançar ainda nas políticas afirmativas e nas políticas públicas, mas eu penso que algumas ideias estão surgindo e que nos próximos anos pode ser que a gente tenha muito mais questões, né, nesse sentido. Que bom, Giovanni. Realmente, assim, eu quero te agradecer pelo tempo, pela disposição de a gente poder conversar sobre esse tema que é tão interessante. Infelizmente, a gente não tem o tempo suficiente, mas eu quero, inclusive, já te deixar o convite para a gente continuar falando, né, sobre esse assunto, inclusive, a gente trazer algumas perguntas, né, que as pessoas sempre realizam, fazem. E eu queria, Giovanni, que antes de a gente encerrar nosso programa de hoje, você nos fale se tem algum link, né, algum site onde a gente possa encontrar a tua dissertação para continuar aprendendo mais, e se você queria deixar algum desafio, né, para esses pesquisadores aí que estão se formando. Sim, então também gostaria de agradecer o convite, né, queria pontuar que todo esse trabalho, né, que eu falo aqui para vocês com propriedade, é um trabalho que foi desenvolvido por mim e pela minha orientadora, que teve uma participação fundamental na minha formação enquanto pesquisador e no desenvolvimento da minha dissertação, né, então a professora doutora Ercília de Paula, da Universidade Estadual de Maringá, que foi minha orientadora do mestrado e agora é minha orientadora do doutorado. Juntos, né, a gente está conhecendo e trilhando aí um caminho nesse sentido. Em relação aos desafios, né, eu não sei, mas eu acho que é a gente tentar ter um olhar um pouco mais crítico, sabe? Talvez a gente ler as próprias políticas que já estão estabelecidas, porque uma coisa que eu penso quando a gente vai ler sobre alguns direitos que já existem, a gente se choca, porque a gente acha que aquilo não existe. E aí a gente lê, descobre que aquilo já é uma lei, já está em legislação, e a gente fala, olha, mas isso não acontece na prática. Então eu acho que um convite inicial, um desafio inicial, é a gente tentar se inteirar quais são as bases de políticas públicas que já estão estabelecidas hoje, né? E aí a gente faz uma análise da nossa realidade e aí a gente pode ou lutar ou agradecer, né? Ou tentar contribuir de alguma forma, né? Então eu penso que é nesse caminho. E aí, respondendo a tua outra pergunta também, a minha dissertação ela já está publicada, né? Então, se vocês acessarem o site do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá, PPEUEM, né, vai ter um campo lá que é de teses e dissertações defendidas. E é só clicar lá no link das dissertações, que vão ter todos os trabalhos, todas as pesquisas que já foram defendidas e publicadas pelo programa, e aí a minha está lá. Só dá um localizar lá no meu nome que vocês vão conseguir encontrar. Com certeza. Eu quero te agradecer mais uma vez. Para todos aí que estão nos assistindo, eu quero falar que a educação é um direito básico de toda a população. Por isso, falar sobre a inclusão de imigrantes e refugiados nesse processo é tão importante. O programa de hoje chegou ao fim. Eu agradeço a participação e a contribuição do Giovanni, a produção e direção da Natália Luvizetto e a todos vocês que nos acompanham. Toda semana tem um novo podcast sobre diversos temas relacionados a imigrantes e refugiados. Siga nas nossas redes sociais e mantenha informado. Até a próxima e tchau!